Glória a Deus. Amém. Pois bem, o Ministério de Jovens está com essa série, O Caminho de Jesus. Vem percorrendo desde o seu nascimento, passando pela sua adolescência, entrando no seu ministério, passou pelo deserto, o seu chamado, vimos ali o seu batismo. E hoje nós queremos estar repartindo com vocês, queridos, uma palavra do Senhor, os sinais do fim dos tempos. Jesus em Jerusalém. E nós vamos nos ater no capítulo 24, porque a passagem que Jesus fala a respeito dos fins dos tempos está no capítulo 24 e no capítulo 25. Mas é lógico que nós precisaríamos de um bom tempo para estarmos estudando todos os passos, todas as indicativas que Jesus nos dá a respeito do fim dos tempos. Mas nós vamos hoje falar de uma forma muito clara aquilo que o Senhor deixou como palavra diretiva ao nosso coração. Amém? Você poderia abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, e já deixar a sua Bíblia aberta aí, Mateus, capítulo 24, de 1 a 5. É o texto que nós vamos ter por base nesse tema tão importante, os sinais do fim dos tempos. Aqui Jesus está em Jerusalém, já é a caminhada dele muito próximo à última Páscoa, muito próximo a ele ser condenado, ir para a cruz, para o madeiro, morrer e depois ressuscitar. Antes eu gostaria de ter uma palavra de oração, que nesse tempo o Senhor fale ao teu coração. Essa palavra não é uma palavra para intimidar a tua vida, mas é uma palavra para te despertar. É tempo de despertamento. É tempo de nós olharmos e vermos que tudo aquilo que o Senhor falou nas suas escrituras estão se cumprindo. É uma palavra de reflexão, para que você olhe e veja como está a sua lamparina, como está a sua candeia. Tem azeite aí? Ou está precisando comprar azeite? Porque o mestre, ele nos falou também a respeito disso. Tem uma hora que você vai precisar estar com a sua lamparina cheia de azeite. E é justamente nessa hora que o noivo vem. E ele vem de forma repentina. E aqueles que não se cuidaram, aqueles que não foram atenciosos, e não encheram de azeite as suas lamparinas, não terá tempo para comprar. Então peça a Deus que fale ao seu coração essa noite. Se você tem estado desapercebido nesses últimos tempos, é tempo de você se voltar para Deus. É tempo de você ver a sua lâmpada cheia com azeite. Pai, nessa noite, nessa hora, nós estamos aqui em torno da Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que vem nos corrigindo, mas também vem nos advertindo. E essa noite, nessa série que nós vamos estar ministrando, da vida de Jesus, da caminhada de Jesus, Ele em Jerusalém, o Senhor falando a respeito dos sinais do fim dos tempos, nós queremos render o nosso coração em atenção, para que nós não venhamos ser pegos, Senhor, despercebidos, na hora que o Senhor realmente chegar. Porque esse tempo está muito breve. Alcança o coração de cada pessoa
que está agora, Senhor, com o coração aberto para ser ministrado pela Tua palavra. Alcança, Deus. Espírito Santo, convence os duvidosos, aqueles que ainda não tiveram uma decisão por Ti. Convença-os, porque Tu és o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Bíblia na mão, vamos lá. Mateus 24, a começar do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O mundo sempre se dividiu em tempos, em épocas, em estações, em dispensações. Desde que o Senhor formou o mundo, colocou nele o homem, a terra ela vem sendo guiada por períodos. E todos os períodos que foram estabelecidos por Deus, eles tiveram o seu início, tiveram o seu meio, tiveram o seu fim. Eles iniciaram e foram também conclusivos. E assim nós vimos toda a humanidade passar por diversas dispensações. Nós tivemos a dispensação da inocência, que foi lá no Jardim do Éden, no início. Depois nós tivemos a dispensação da consciência. Em seguida, a humanidade passou pela dispensação do governo humano. Veio a dispensação da promessa, a dispensação da lei, e agora nós estamos vivendo a dispensação da graça, o período da graça, que se abriu com o nascimento do Senhor Jesus, e será conclusivo na volta de Jesus. Mas antes que venha o fim, antes que venha a volta de Jesus, buscando aqueles que confessam o seu nome como Senhor e Salvador, nós vemos que o próprio Jesus, ele veio nos falando a respeito dos sinais, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Aliás, Deus nunca fez nada escondido. Deus sempre contou com os seus profetas, com seus ministros. Deus sempre falou com a humanidade, Deus sempre se relacionou com as pessoas. E nesse relacionamento, Deus sempre falou dos seus planos, Ele nunca escondeu os seus planos para nós. E o que é que nós vemos? Que todas as promessas que foram declaradas por Deus, por meio dos seus profetas, por meio dos seus ministros, e que estão aqui descritas nas Escrituras Sagradas, todas as promessas se cumpriram. Nenhuma ficou sem se cumprir. E as que ainda não se cumpriram, nós estamos vendo, dia após dia, elas serem cumpridas. E isso nos encoraja, cria um corpo de fé dentro de nós, para que nós venhamos crer de todo o nosso coração, que aquilo que ainda não se cumpriu, irá se concretizar.
porque fiel é o que fez a promessa. Ainda que muitos tenham por tardia, todavia, no tempo certo, no momento exato, Ele há de cumprir a sua promessa. E a gente vendo a respeito daquilo que o Senhor fala, sobre o sermão profético, sobre os sinais dos últimos dias, do fim dos tempos, nós vemos muito claro nas Escrituras Sagradas 3 tipos de sinais que elas apontam o advento do fim e, ao mesmo tempo, a volta do Senhor Jesus. Nós vemos os sinais naturais. Quais são os sinais naturais? São as catástrofes que nós temos visto aí, são os maremotos, os terremotos, é a natureza se revoltando, é a natureza muitas vezes gemendo, saindo do eixo. Então o primeiro sinal é o sinal natural. O segundo sinal que a Bíblia nos mostra sobre o fim dos tempos é o sinal social. São sinais na esfera da sociedade, onde nós vemos guerras, rumores de guerras, onde nós vemos o domínio do homem. Veja bem que quando Deus formou o homem, a ordem de Deus foi para ele dominar sobre os animais. Não foi para ele dominar sobre outros homens. O que fez o homem querer sobressair sobre o outro é a ganância, é a soberba, é o autocontrole sobre as pessoas. Então nós vemos aí os sinais sociais muito claro, guerras, domínio humano, um se voltando contra o outro. Esse é o segundo sinal que nos mostra, que nos aponta o fim dos tempos. E o terceiro sinal se diz respeito ao espiritual. Enquanto o primeiro se diz respeito a fatores naturais, o segundo a fatores sociais, o terceiro vem nos apontando fatores espirituais. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de refletir nessa noite. Porque os sinais naturais, eles estão muito patentes aos nossos olhos. Nós temos visto, a nossa geração tem visto os fatores naturais patentes aos nossos olhos. Está claro, nós vemos os desastres naturais, nós vemos o mundo todo que aponta para aquilo que a natureza vem gemendo, se revoltando. Nós vemos cidades sendo engolidas, nós vemos o mar se revoltando, nós vemos a terra se abrindo, nós vemos a natureza se desfazendo. Isso é muito claro aos nossos olhos. Isso não precisa nem de discernimento espiritual para ver. São fatores naturais que já foram descritos e que nós temos visto a olho nu. Também a questão dos sinais, no que diz a sociedade, a fatores sociais, é muito claro também. A desestruturação da família, a segregação da sociedade. Nós vemos os costumes, as tradições, aquilo que aponta para o equilíbrio social sendo desconstruído, sendo desvalorizado. A Bíblia mesmo aponta que no final dos tempos, os homens seriam desafeiçoados. A Bíblia aponta para isso, que no final dos tempos as pessoas mudariam o jeito natural do qual Deus fez. Então nós vemos aí uma falência, muitas vezes, de um contexto social que foi estabelecido, mas que com o passar do tempo e a chegada do fim dos tempos, nós temos visto que essa sociedade, que esses fatores sociais,
o levante de um reino contra o outro, do domínio, de um querer sobrepor sobre o outro. Isso é muito claro. O homem próprio, ele estabeleceu domínios, e nesses domínios, ele se enclausura para não ter contato com o outro homem, ou para dominar o lugar onde ele está. Quando o Senhor disse, quando o Senhor nos falou, nos mostrou, para que nós vivêssemos em unidade, o homem agora, ele estabelece o quê? Ele estabelece muros, proteções, ele estabelece lugares aonde vai estar definida a separação dele de outra pessoa. Então a questão dos sinais sociais é muito claro. É por isso também que dessa noite eu quero me deter aos sinais espirituais. Isso é tão sério que Mateus descreve com todo cuidado esse tema. E eu quero começar a chamar a tua atenção para aquilo que diz aqui no versículo 1. Tendo Jesus saído do templo. Olha o que o Senhor fez. Ele estava no templo e agora ele sai do templo. O que nos indica isso? Isso não é só uma condição física de ele sair do templo, mas é uma condição de mudança de ambiente. A Bíblia diz, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. E quem se aproxima dele? Os seus discípulos. Os seus discípulos vieram para mostrar a Jesus toda a pomposidade do templo, toda a estrutura que eram aquelas construções. Então diz aqui, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, se aproximaram dele. Mas o mais interessante é que nada do que os discípulos mostraram a Jesus o impressionou, o impactou. Por mais que a arquitetura daquela época chamasse a atenção, por mais que a estrutura do templo fosse belo, e os discípulos olharam para Jesus, dando a entender que Jesus não havia notado a beleza de tudo aquilo, a fundamentação de tudo aquilo e a estrutura de tudo aquilo. Então os discípulos vão mostrar o templo para Jesus, e olha a resposta, o que o Senhor fala no versículo 2. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? O Senhor mostra para ele toda a estrutura. E diz, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O que naquele momento, quando o Senhor começa a falar sobre o sermão profético do fim dos tempos, é que a estrutura humana não seria suficiente para dar sustentação aos seus discípulos. Outra coisa é que o Senhor estava mostrando aos seus discípulos que tudo que é abalável será abalado. A estrutura religiosa não pode nos sustentar. O Senhor mostrou aos seus discípulos, olhou para os seus discípulos e disse, não ficará pedra sobre pedra, ou seja, tudo que vocês olham como uma estrutura sólida, que é religiosa, não é suficiente para manter em pé. Isso tudo vai cair, tudo que é abalável será abalado. E é isso que nós temos que olhar para nós. Quais são as nossas bases, quais são as nossas sustentações? Porque tenha certeza de uma coisa, o que for abalável na nossa vida será abalado, será destruído, será queimado, porque o que aponta para o fim é que irá subsistir aquilo que permanece no Espírito de Deus, quem permanece na sua presença. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus, Ele não ficou impactado, Ele não se impressionou com a estrutura humana. E para nós olharmos e termos discernimento do tempo que nós temos vivido, nós precisamos entender, e nós também precisamos ter o discernimento que esse mundo, essa estrutura, não pode nos impressionar.
Nós não podemos deter os nossos olhos naquilo que é abalável, naquilo que perece, naquilo que vai passar, porque Jesus olhou e disse: não ficará pedra sobre pedra. Então o Senhor se afasta daquela estrutura religiosa. Não era só, como eu já falei, não era só um distanciamento físico. Naquele momento, o Senhor realmente formou ali uma linha divisória. O Senhor sai do templo. É a última vez que Ele está nesse contexto religioso, porque agora Ele vai seguir para a crucificação. E inaugurar uma nova época. Inaugurar agora uma estrutura do céu, uma estrutura de reino. Uma estrutura agora que não será visto pela beleza humana, pela arquitetura humana, pelo olhar humano, mas vai ser agora uma estrutura estabelecida do seu reino que está descendo. Então ele se afasta ali do templo e vai para o Monte das Oliveiras. E ele se assenta. E aí mais uma vez os seus discípulos, quando se aproximaram dele, no versículo 3, os seus discípulos, em particular. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Muitas vezes você tem observado e tem até comentado como é que as pessoas não percebem o final dos tempos, os sinais que estão se cumprindo, as profecias que estão se cumprindo. Tudo é muito claro, mas eu quero te falar que aquilo que nós vemos com muita clareza, nós vemos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Quem não tem o Espírito de Deus, não consegue ter discernimento do que é espiritual. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, elas só podem ser desvendadas pelo espiritual. E só quem tem o Espírito de Deus consegue ver esses sinais de forma muito clara. Eu não digo nem os sinais naturais, nem os sinais sociais. Mas os sinais espirituais, é preciso ter o Espírito de Deus para ter esse discernimento. É por isso que os discípulos, em particular, o Senhor conta os seus segredos a nós. Agora, a pergunta que eu tenho para mim e para você é: o quanto eu e você queremos estar em particular com Jesus e perguntar certas coisas a Ele? Quanto nós estamos dispostos a nos afastarmos do sistema religioso, irmos ter em particular com Jesus e perguntarmos os segredos do seu coração? Porque foi isso que os discípulos fizeram. O versículo 3 diz: quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Você já teve esse particular com Jesus? Você algum dia já chamou Jesus em particular, como os discípulos fizeram aqui? E falaram, e pediram, eles pediram a Jesus. Você já pediu a Jesus para que Ele revele essas coisas ao teu coração? Ou você está tão entusiasmado, você está tão embebecido com a beleza da estrutura religiosa, que ainda não teve discernimento de perguntar: Senhor, quais são os sinais? O que haverá, Senhor, antes da tua vinda? Eu não posso ser pego despercebido, eu não posso ser pego, Deus, distraído. Eu não posso ser consumido com a distração da beleza do templo. O templo ali representava a estrutura religiosa. Então, quando Jesus chama os discípulos e tira o olhar deles da estrutura religiosa, então brota dentro dos discípulos o desejo a ponto de eles terem uma conversa particular com Jesus e pedir a Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Eu quero te falar uma coisa. Não adianta nós nos agarrarmos a tudo isso, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Por isso que nós precisamos ter o desejo de estar com Jesus e perguntar sobre os segredos do seu coração. E olha o que Jesus respondeu. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Sabe, queridos, os filhos é que têm interesse. Os filhos se interessam por aquilo que está no coração do Pai. É por isso que Jesus se interessava no que estava no coração do seu Pai. E os discípulos começaram a aprender também a ter interesse. Somente os filhos. E nós precisamos aprender a pedir a Jesus, a contar a nós e revelar-nos o que está escrito. Porque se nós não pedirmos a Jesus para nos revelar o que está escrito, não passará de letras. Nós estaremos somente com as letras. E os sinais irão se cumprir. E nós não teremos percepção. Nós não teremos discernimento quanto a isso. Tudo que é abalável será abalado. A estrutura meramente religiosa não é suficiente. Mas aí eu quero falar para você sobre esses sinais espirituais. Eu quero que isso marque o teu coração. Para que toda a tua caminhada cristã, você esteja muito perceptível a esses sinais. E quando isso acontecer perto de você, você tenha a clareza do que esses sinais apontam. E quais serão as concretizações desses sinais. Sabe, o primeiro sinal que Jesus revela aos seus discípulos em particular. Eu quero frisar bem isso, em particular. Porque essas revelações, Jesus não está dando, o Espírito não está dando ao mundo. O mundo não tem essa percepção. São os discípulos, são os filhos que têm essa percepção. E o primeiro sinal espiritual que o Senhor ensina, mostra aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, é o sinal do engano. Mateus 24:4, a primeira coisa que Jesus fala: vede que ninguém vos engane. Se Ele nos dá essa advertência, é porque nós estamos passivos de sermos enganados. É porque alguém viria e tentaria nos enganar. Então Jesus vem, nos alerta: vede que ninguém vos engane, porque eles tentarão fazer isso com você. E sabe como que é que vem o sinal do engano? O sinal do engano vem com aquilo que nós temos visto nos últimos dias, naquilo que se diz contexto religioso. Nós temos visto isso de uma forma tão clara. O evangelho da bajulação. Sabe, você ser cortês, você ser bem educado, você ter tato em mexer com as pessoas, isso não significa bajulação. Mas a bajulação, ela se dá quando eu trato alguém querendo ter em troca algum benefício. Eu quero te falar uma coisa: se Jesus não ganhar o teu coração, não são nossas palavras, não são as nossas estruturas que irão ganhar. Não são as nossas belas comunicações, não é nada disso. E um dos sinais do engano dos últimos tempos, do fim dos tempos, é que o homem ele está movido por bajulações. As pessoas querem somente aquilo que afaga o ego. As pessoas não querem ouvir a palavra da verdade, aquilo que vem, que confronta o nosso ser, que mata a nossa carne, porque a carne não herda o reino de Deus. As nossas vontades não herdam o reino de Deus. É por isso que Jesus diz: seja feito a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu.
Porque a vontade humana não é do reino de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Um dos sinais do engano que o Senhor fala é o próprio espírito do engano. Promessas que a Bíblia não faz. Nós temos visto isso de uma forma muito clara. Promessas que a Bíblia não faz estão arrastando multidões. Multidões estão indo atrás dessas promessas que a Bíblia não fala. Quando o Senhor Jesus diz: vede que ninguém vos engane em relação a isso. Observe a palavra. Estude a palavra, medite a palavra. Veja se realmente isso tem cunho bíblico. Se o Espírito Santo testifica que é verdade. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito vos conduzirá a toda a verdade, não é só meia verdade. Então o sinal do engano também vem arrastando multidões com coisas terrenas. As pessoas fazem promessas e mais promessas. As pessoas querem barganhar o tempo todo. Eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. As pessoas já não oram para ter comunhão com Deus, oram simplesmente buscando algo de Deus. As pessoas já não jejuam para se santificar e para matar sua carne, jejuam e buscando alguma coisa. É sempre uma troca. Esse é um sinal do fim dos tempos. É o sinal do engano que o Senhor fala: vede que ninguém vos engane. Ele fala dessa maneira, porque ele diz: porque muitos virão no meu nome. E dentro desse sinal do engano, que está aqui no versículo 4, também vem um evangelho sem confronto. Um evangelho que não confronta mais a nossa vida de pecado. O evangelho que não diz mais o que é pecado. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. E muitas vezes vem um evangelho dizendo: não, você pode dar um jeitinho, você pode fazer desse jeito. Não, pecado continua sendo pecado e pecado continua tendo nome. Você quer saber qual é o final, o sinal do fim dos tempos? É que as pessoas agora querem sempre dizer que o pecado não é mais isso. Fornicação continua sendo pecado, adultério continua sendo pecado, homicídio continua sendo pecado. Nós estarmos aí levantando um contra outro continua sendo pecado. A glutonaria continua sendo pecado. Nós queremos mudar o nome para tudo isso. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: vede que ninguém vos engane. Então o primeiro sinal do fim do tempo na esfera espiritual é o engano que vem sobre as nossas vidas. A reflexão cabe a mim e a você. Vede que ninguém te engane. Porque a verdade que você precisa está aqui nas Escrituras Sagradas. Sabe, a palavra de Deus, ela não veio para ajeitar a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem dizendo que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, o Evangelho vem confrontando os nossos desejos carnais. E vem matando a nossa carne, vem confrontando. Porque sangue e carne não herdam o reino de Deus. Talvez você está esperando o final dos tempos com sinais de estrelas caindo do céu. Tudo isso pode acontecer, o sol se desfazendo. Mas quando Jesus foi falar com os seus discípulos, a primeira coisa que ele disse: cuidado com o espírito de engano. Não vos deixe enganar. E o segundo sinal que Jesus fala, ele vem declarando isso no versículo 12.
Mateus 24, 12, está aqui o segundo sinal espiritual. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é um sinal espiritual. É o esfriamento do amor. Isso não é catástrofe natural, não é um problema social, isso é um problema espiritual. E Jesus, falando em particular com seus discípulos, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós temos visto isso de uma forma tão clara. A indiferença com o próximo, a falta de empatia, de se colocar no lugar, nada mais nos sensibiliza, nós não ficamos sensibilizados com nada, nada mais nos constrange em amor. Isso é um sinal do fim dos tempos. Os homens estão perdendo, a humanidade perde a sua essência de se compadecer, como Jesus se compadecia, quando olhava para a multidão e se compadecia. Hoje a indiferença, tanto faz ter alguém caído numa calçada, ou está jogado ali, tomado pelo vício, sendo alguém desprezado pela família e agora por aqueles que passam. O amor de muitos esfriariam. O segundo sinal do esfriamento do amor é a indiferença com o reino. Isso é um sinal do fim dos tempos. A igreja primitiva, ela tinha amor pelo reino. A igreja primitiva não olhava, tudo é meu, tudo é para mim. A igreja primitiva colocava o reino em primeiro lugar. E agora o que nós temos visto? O reino é se der tempo. O reino é se sobrar tempo. O reino é se não chover. O reino é se eu não tiver uma hora extra. O reino é sempre depois. Esse é um sinal de esfriamento de amor que o Senhor fala em Mateus 24, 12. É a indiferença com o reino. Tudo meu vem em primeiro lugar. E depois, se sobrar tempo, o reino. É sinal de esfriamento. O terceiro sinal de esfriamento do amor e sinal do final dos tempos é a indiferença com Deus. Nós temos indiferença com o próximo, nós temos indiferença com o reino e a humanidade tem a indiferença com Deus. Não ama mais a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Eu pergunto a você, como que está o seu relacionamento de amor com Deus? O quanto você tem amado? Eu te dou uma resposta. O quanto você se entrega a Ele, o quanto você se dedica a Ele, é a sua resposta de amor a Ele. Não se ama de palavras. O amor é uma atitude. Deus, quando nos amou, Ele não nos amou de palavra, Ele teve uma atitude. E a atitude dEle foi enviar o seu Filho por nós. Então, amor não é palavra. Agora, um sinal do fim dos tempos é o esfriamento do amor. Nós falamos que amamos Deus, mas as nossas ações dizem outra coisa. Nós falamos que amamos Deus, mas o nosso empenho fala outra coisa. Nós falamos que amamos Deus, mas a nossa entrega diz outra coisa. Final dos tempos, sinal que esse fim está chegando, a indiferença para com Deus. E o quarto sinal, dentro do sinal do esfriamento do amor, qualquer coisa que acontece na vida, a primeira coisa a ser cortada da minha vida é o meu relacionamento com o reino e o relacionamento com a igreja. Sabe, você que está me ouvindo,
Tome cuidado com isso. Porque muitas vezes o engano vem com isso. Eu preciso de um tempo para a minha faculdade. Eu preciso de um tempo para o meu curso. Eu preciso de um tempo para o meu trabalho. Eu preciso de um tempo para com a minha família. E vai ficando para trás. E vai ficando para trás. E vai ficando para trás. Qualquer coisa que acontece na vida, se a primeira coisa que você descarta é o seu amor pelo próximo, o seu amor pelo reino e o seu amor por Deus, repense, porque isso é um sinal do fim dos tempos. Talvez você está olhando, eu não quero que esse sinal do fim dos tempos chegue até mim. Por isso que o Senhor falou aos discípulos, vede que ninguém vos engane. Eu sou testemunha de pessoas que nunca deixaram nada do reino para o lado e são bem-sucedidos. Toda vez que eu digo eu deixo o reino de lado para buscar ser bem-sucedido aqui, eu te afirmo, isso é sinal de esfriamento. O seu amor tem esfriado. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque aí o Senhor Jesus vem falando do terceiro sinal. O primeiro sinal é do engano. O segundo sinal é do esfriamento do amor. E o terceiro sinal, dos falsos cristos e falsos profetas. Aí ele vem falando isso no Mateus 24, 23. Ele diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. O terceiro sinal é o sinal de falsos cristos. A corrida desenfreada por quem oferece mais milagres, ainda que alguém tenha que pagar por eles. O absurdo que se chegou, mas nada disso pode nos pegar de surpresa, porque Jesus já havia dito isto, que iria surgir falsos cristos, operando grandes sinais. Grandes sinais não quer dizer, muitas vezes, presença de Deus. Presença de Deus é um coração convertido e uma vida que nasceu de novo. Porque o Senhor diz aqui, que eles vêm operando grandes sinais e prodígios, mas com uma finalidade de enganar. Se os sinais e prodígios que têm acontecido, ou que nós temos buscado, não é para glorificar o nome do Senhor, é fim de tempos. É sinais dos fins dos tempos. Ele diz, olha, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Porque as pessoas se empolgam com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável, mas o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Não fique seduzido pelas estruturas. Os discípulos, a princípio, estavam seduzidos, encantados pela estrutura do templo. O Senhor se afastou do templo, foi para o monte, e em particular, Ele começou a dizer quais eram os sinais dos fins dos tempos. Os sinais dos falsos cristos. Vem também nos mostrando nessa época a apropriação da pessoa de Cristo. É isso que ele diz aqui. Vai chegar um tempo em que eles vão querer se apropriar de mim. E aí eles vão dizer, Ele está somente aqui.
Ele cura somente aqui. Ele faz somente aqui. Ele diz, eles vão fazer isso. Eles vão dizer, olha, eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Não é o homem que determina aonde ele está. É ele mesmo, porque ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E até quando a mulher samaritana chegou ali e falou, olha, me ensinaram que eu devo adorar aqui, e outros dizem que eu devo adorar ali. Jesus disse, para, não é isso. Não é a estrutura religiosa, não é aqui, não é ali. Mas o meu Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é a estrutura. Por isso que se levantam falsos cristos e falsos profetas para se apropriar, porque é o espírito do engano, dizendo, ele só está aqui, ele só faz aqui. Se você sair daqui, você não é abençoado. Se você for para lá, você não é abençoado. Para! O Senhor Jesus falou que isso seria um dos sinais do fim dos tempos. Vede o que eu vos tenho dito, diz o Senhor Jesus. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou se disser, ele está no interior da casa, não acreditem. Os falsos profetas querem se apropriar e determinar o que Deus pode fazer, a hora que ele vai fazer e como ele vai fazer. Jesus vem e nos diz, aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. E o Senhor ainda nos falando de sinais espirituais no fim dos tempos. Profetas que se levantam para um tempo de engano, profetizando somente para essa vida. E a finalidade desses profetas é tirar os nossos olhos da eternidade e colocar naquilo que é terreno. Porque quando os nossos olhos são atraídos para aquilo que é terreno, nós perdemos de vista o que é eterno. O Senhor não tem promessa de longevidade conosco, mas Ele tem promessa que estaria todos os dias conosco. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esses falsos profetas que sinalizam o fim dos tempos, eles querem trazer os olhos só aqui para a terra. Ei, tudo isso aqui vai passar, a Bíblia diz que desaparecerá. Desaparecerá. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Dessa estrutura não ficará pedra sobre pedra. É por isso que os nossos olhos têm que sair do que é humano e ser colocado no que é espiritual. Para onde você tem olhado? O que tem sido prioridade na tua vida? É tempo de despertar. Nós não vamos ter desculpas diante de Deus, porque Ele vai dizer, olha, eu disse tudo para vocês. Eu contei em particular vocês. Eu chamei vocês e eu disse, cuidado, para que ninguém vos engane. Eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Por que vocês se deixaram enganar? Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Aqui está a chave da questão. É você perseverar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. É preciso ficar atento, viver o verdadeiro evangelho. Ainda dá tempo. Faça uma reflexão da sua vida sobre esses sinais dos fins dos tempos que nós vimos hoje. O sinal do engano, vede que ninguém vos engane. Fuja do evangelho bajulador. Fuja do espírito do engano. Aceite a palavra de confronto da Bíblia na sua vida, quando ela mostra o engano e o pecado na sua vida. Se arrependa, volte-se para Deus. O sinal do esfriamento do amor, como que está o teu amor pelo próximo? Como que está a tua vida com o reino de Deus, com o teu chamado, aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos? O esfriar do amor. Eu vejo muita gente falando: ah, pastora, mas eu estou tão fria, eu estou tão frio, esse tempo eu estou tão frio. Olha, isso é sinal do fim dos tempos. Não aceite essa frieza. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Porque nós cantamos que Ele virá. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele virá. Reflita sobre tudo isso. Falsos cristos, falsos mestres. Não aceite barganhar a tua fé. E fique alerta. Coloque óleo no teu candeeiro, na tua lamparina. Seja ministrado nessa hora. Se for para você se arrepender, se arrependa. Se for para você voltar atrás, volte atrás. Se for para pedir perdão, peça perdão. Só diga ao Senhor Jesus, igual os discípulos falaram. Eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Conta para nós. Amém? Nós somos a geração que podemos ouvir de Jesus Ele dizendo: olha, os sinais estão se cumprindo. Não sejam enganados. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Essa é uma noite para isso, para você se render, para eu me render. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Como eu te falei, isso não é para você temer. Não é para você ficar com medo. É para você se arrepender. Para você se voltar a Ele. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Jesus, só em ti confiaremos. Só em ti confiaremos, Jesus. Só em ti confiaremos. Voltamos o nosso coração a ti, Jesus.
Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação. Tu és aquele que conta os Teus segredos para nós. Oh, nós queremos encher as nossas lamparinas de azeite. Nós não queremos estar despercebido quando o noivo chegar, porque os sinais do fim dos tempos estão aí, Deus. São patentes aos nossos olhos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo está muito claro. Nós não queremos estar no esfriamento. Nós não queremos estar seguindo falsos mestres. Nós não queremos, Senhor, estar com um evangelho que não confronta a nossa carne. Nós queremos estar contigo. Nós queremos estar contigo, desejando a tua presença, desejando a tua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Se você deseja, cante. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que coisa linda. Porque Ele não nos deixou enganados. Ele realmente mostrou todos os sinais para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Que Deus te abençoe. Que a glória do Senhor venha sobre ti. Que o Espírito Santo convença você e a mim de tudo que nós precisamos nos arrepender no nome de Jesus. Amém.